cultura, para mim, é o conjunto de costumes e de vontades de uma certa sociedade, né? Aí isso forma uma cultura. A cultura é um fator principal para não miséria, né? Então, assim, para mim, o que difere um lugar que é miserável de um lugar que não é miserável é a cultura. Nesse terreno da cultura, não há ricos e pobres. Somos muito criativos. Então, como é que a gente aplica essa criatividade para o desenvolvimento do país? Eu acho que a economia criativa é uma questão de sobrevivência para a economia dos países no mundo atual. Se criatividade sempre foi importante, a gente inventou a roda, a gente descobriu o fogo. Por que hoje se fala tanto de criatividade? Economia criativa, indústrias criativas, cidades criativas, empreendedorismo criativo. Pois bem, por que tanto se fala de criatividade hoje? Porque o mundo mudou. Globalização, tecnologias digitais, as indústrias se locomovendo, a lógica econômica mudando e isso afetando a sociedade como um todo, afetando as nossas vidas. Criatividade hoje virou o centro da diferenciação dos produtos, dos serviços, das cidades e daquilo que a gente faz no dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui. The ideas around the creative economy, which were initially called the cultural industries, and they were the industries of the imagination, like music, design, film, and so on, were always seen as quite relevant to the economy as a whole, but because they were seen as little fragments, like the design industry, the music industry, the performance industry, they were never really seen as very large. So in the first phase of this thinking, which happened about 20, 30 years ago, people began to say, let's look at this as a totality. And what they saw was the connections between these industries in terms of the people. They often were part of the same projects. So, for example, a musician might have worked with a graphic artist who might have worked with a designer and so on. So the first thing is, initially people saw it as these sectors. Then there was another move going on in parallel, which was incredibly important in Europe, that the traditional industries were all declining. And people felt, what else have we got? And a very crucial moment in the UK, at least, was when they realised that the exports of the music industry were larger than those of the automobile industry, which Britain at that time was very well known for. In the mid-1990s, with the new Labour government, they did some really important things to, not to start the creative economy, which had already been flourishing for many years, decades and centuries, but to bring it to public attention, and actually to bring it to government attention as well. Tony Blair and Chris Smith, they made many speeches. They said that creativity is part of the future of the country. It's not, again, just an art, culture activity that's nice to have. It's an intrinsic and necessary part of a successful, healthy country. And it's the creative industries, stressing the word industries, is a necessary part of the future of the economy of this country. And by saying that, just by promoting the idea, they sent a message to everybody. So I went to the government and I said, I've had this brilliant idea. And they said to me, do you know that we are now trying to invest in the creative industries? And I had never heard of the creative industries. So I'm thinking, no, I didn't know. Why are you doing this? And they said, the world is moving from a manufacturing-based economy to a knowledge economy. And in a knowledge economy, the most important thing is creativity. And they didn't know what that meant, but they thought that it meant they'd better start investing in the creative industries, in the arts to begin with, because they never had done. You know, there's a bit of money from the Arts Council, but nobody took anybody working in the arts seriously. Creative economy is
all those sectors of life which in actual fact are based around creativity and ingenuity in terms of cultural production, creative production. So they range across the whole of the areas that we think about traditionally as the arts, so across performing arts, across music, opera, things of that sort, but also then into the whole range of things which sometimes we don't think about necessarily in terms of arts, but are very much about creativity. So things like advertising, which of course is linked very much to television and to film, but also into video games, which are perhaps new areas in terms of artistic endeavour and certainly are very important in terms of the creative industries. The creative economy is nothing entirely new. It's perhaps a new way of describing things that have always been happening. It's an abstraction of a set of activities that has been developed so that we can more appropriately support and nurture creativity as a resource and as a value adder for the overall economy, but it isn't something that's necessarily new. I think that the reason why it's seen as new is that it's enabled people to have a more tangible relationship with a range of activities, from the visual arts to film to fashion to music to software to games, etc. And it's enabled them to find ways of engaging with creativity as a direct provider of value to the economy, but also as a provider of more general value to the overall community or the overall society. There's been a lot of argument around the definition of creative industries, cultural industries, creative economy, experience industries. All these things in many ways occupy the same sort of space. What we're talking about when we talk about the creative economy or talk about creative industries are those things which are actually driven by human creativity. And the great thing about human creativity is that it's the only raw material that there is which is found evenly spread around the world. I have three basic principles that guide my thinking about the creative economy. One is that everybody is creative. That's what I call my universality principle. The next one is that creativity needs freedom, which is when we move from the inner life to the outer life, to society. And the third is that freedom needs to be exercised in commercial marketplaces, which is where the creative economy comes in. And we need markets that are open and fair. And we need companies to be able to move into markets. They need to be started up, they need to be properly financed, they need to have access to skills, and they need to be able to sell in the markets. Olha, você tem uma quantidade enorme de visões e conceitos a respeito de economia criativa. Em cada país você tem um conceito, uma forma de abordar. Aqui no Brasil você tem várias tribos pensando esse assunto de forma diferente, mas eu gosto de dizer que economia criativa, na verdade, é o conjunto de setores, todos ligados à criatividade e novas tecnologias, que são os setores que hoje em dia, no mundo atual, no que a gente chama na sociedade do conhecimento, ou no novo paradigma econômico, são os setores fundamentais para dar a competitividade e o diferencial para cidades, para países e para indústrias. Recebeu uma proposta de banco, de telefonia celular, de cartão de crédito, oferecendo exatamente o que já tem. Quem não chegou ao supermercado, comparou dois produtos, chegou à conclusão de que, na verdade, eles são a mesma coisa. Pois bem, o que diferencia hoje esses bens, esses serviços e as cidades onde a gente vive? Primeiro, a cultura desses lugares. O que é que existe de especial, de singular, que faz com que aquela cidade, com que aquele produto, com que aquele serviço seja diferente dos outros? E também tecnologia, também conhecimento. Economia criativa se baseia nos dois, cultura e conhecimento. É dessa junção que a gente vai falar agora. No passado, as empresas que tinham valor na bolsa eram as siderúrgicas, que tinham os altos fornos, né? As empresas automobilísticas, que tinham aquelas máquinas gigantescas e linhas de montagem. Ora, isso é insignificante comparado hoje ao valor da Microsoft, das grandes empresas, em que você pergunta, mas onde é que está a materialidade desse valor? Não existe,
porque é intangível. É intangível, é alguma coisa que é apenas o conhecimento transformado em eletrônica, né? Transformado em aplicação à internet. Na verdade, você começa a ter um olhar diferente da escola tradicional de economia, né? Onde você tem produção, industrialização, comercialização e a lucratividade. Então você passa a olhar mais com um olhar de coisas que aparentemente não fazem parte da economia. Por exemplo, um grupo de música, alguém que faça algum trabalho de criatividade, muito menos no sentido de alguma coisa tangível da produção, mas sim alguma coisa que tenha ideia por trás e que gere algum tipo de valor, ligando as pessoas ou mesmo produzindo música, vídeo, cultura, e você transforma isso em alguma forma de ganhar dinheiro. Hoje, como você tem no ambiente da web, da internet, das redes sociais, uma facilidade gigantesca de propalar o que você conhece e o que você faz, você, a partir da criatividade, começa a gerar um tipo de receita, um tipo de desenvolvimento econômico que não era visto antigamente. I think that the main reason, perhaps, for this growth of the agenda around the creative economy was because as we went through the recession of the early 90s, rapid economic transformation, deindustrialization from traditional industries, there was a need for a new narrative. And it was clear, even without substantial research, that there were some sectors that were doing better than others. And there were some sectors that were eminently good news stories. And when you start to look at the thing that defined them or that connected them, it was actually something called creativity. Because all of the activities in the creative industries or the creative economy, they have at their heart creativity. Creative process, development of creative content, creative thinking, creative in their aspiration, all of those things. Always starts with the individual, and it starts with the individual looking around his world, her world, and seeing how it could be done better. It's looking at what a painter does, and they will try and represent reality or show reality or create an installation or do a video that has not been done before, and that, in their view, conveys a sense of reality that's not been conveyed before. And a filmmaker wants to make a film in a different way to anybody else making a film. I call that creativity. But that impulse, if it is developed further and becomes repeatable, then it becomes innovation. O último relatório da Unesco sobre a diversidade cultural, que é de 2009, ele tentou, inclusive, fazer um estudo estatístico de correlações existentes entre a diversidade e inovação, diversidade e criatividade. E ainda que não fosse o esforço estatístico, acho que mesmo intuitivamente a gente percebe que essa correlação existe, né? E a inovação e a criatividade são valores para a indústria cultural, para a produção cultural, mas são também valores para o desenvolvimento de outros segmentos da economia. Os setores de economia criativa dependem de um caldo de cultura que perpasse toda a sociedade com processos culturais, com processos de troca e de conexões muito intensos, muito exponencialmente auxiliados pelas novas tecnologias, fazendo com que os setores que antes eram marginalizados como setores culturais ou setores de ponta ou setores de algumas tribos mais antenadas passassem a ser básicos dentro do coração das indústrias das estratégias de crescimento econômico. Então, o que antes era só cultura, ela hoje se mistura, se transforma e vira negócio, vira produto, viram serviços que são vendáveis, são desejados e, por isso, tem um valor muito alto. Então, hoje, a indústria criativa é uma das indústrias que mais movimenta negócios no mundo todo. Muitas pessoas limitam a visão a uma política cultural. Eu acho que as políticas culturais estão dentro, mas é muito mais do que isso. Algumas pessoas trabalham muito voltadas para a ideia de artesanato, políticas de inserção social, políticas de distribuição de renda. Acho que também pode ser, mas é muito mais do que isso.
Eu diria que tem que se pensar, no fundo, como uma proposta de estratégia de desenvolvimento baseada nesses setores que são os setores líderes do ponto de vista de geração de emprego, de geração de exportação e de competitividade das economias em geral. Essa economia da cultura, no seu núcleo primeiro, e essa economia criativa no núcleo mais amplo, e aí eu estou dizendo que o que define uma economia criativa são produtos e serviços cuja dimensão simbólica são fundamentais para a definição do preço. Então, o design é uma economia criativa, a arquitetura também, a moda. Eu tenho que pensar a publicidade, eu devo pensar, não é, as novas mídias, eu tenho que pensar, como eu tinha dito antes, os games, toda a relação, portanto, fundamental entre sociedade, conhecimento, cultura e ciência e tecnologia. É esse casamento que constrói aí essa nova economia, que é a economia do século XXI. O brasileiro é super criativo. Quem já não ouviu isso? E a gente sabe que de fato é. Mas daí achar que está tudo resolvido vai uma longa distância. Como é que a gente aproveita a criatividade do brasileiro a seu próprio favor? Como é que a gente transforma essa criatividade em inovação? Inventa produtos novos, inventa serviços diferenciais, ganha competitividade no mundo? É exatamente isso que a gente tem que fazer agora. Entender qual é o conceito de economia criativa que a gente vai adotar como estratégia de desenvolvimento. Quais os desafios que a gente tem que enfrentar para transformar essa tão propalada criatividade do brasileiro em algo que efetivamente jogue a favor do Brasil. Agora, o mundo moderno está botando uma nova pauta, né? E essa nova pauta tem que ser desenvolvida de acordo com as capacidades e as possibilidades de cada país, né? É impossível a gente copiar o modelo inglês, né? Mas eu acho que a gente tem que ouvir de todos eles e beber em todos eles. Primeiro nós temos que saber o que já existe, porque nós mesmos não temos uma noção completa disso. Temos que organizar uma sistematização e temos que refletir entre nós sobre quais seriam os melhores mecanismos práticos para estimular e desenvolver isso, do ponto de vista de leis, de vantagens tributárias, né? Do ponto de vista de educação, de criação, de treinamento. Então, nós temos aí um campo enorme pela frente, porque nós estamos engatinhando. Hoje, essa virada de página, ela requer o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em educação, em conhecimento, para que efetivamente a gente se torne competitivo, não é? E consiga implementar esse diferencial que é tão requerido. Agora, tudo isso perpassa pela educação. O segundo desafio, que é muito importante a gente pensar, é a questão da educação. Educação para as competências criativas. Será que a nossa escola, nosso ensino fundamental e médio, forma crianças e jovens para essa nova economia? Para esse olhar transversal? O terceiro desafio que nós vamos enfrentar nessa secretaria é o desafio do fomento, das linhas de crédito, do apoio à gestão para esses empreendedores e para esses empreendimentos criativos. O último desafio, que me parece muito importante também, diz respeito à questão da infraestrutura. Infraestrutura no que diz respeito aos ciclos de produção, distribuição e consumo desses bens e serviços criativos. Eu acho que o que é importante é nós reconhecermos de fato a indústria criativa como negócio. Isso inclui os empresários criativos, que precisam cada vez mais se estruturar para ter um apoio no dia a dia muito forte, da parte do governo em reconhecer a importância cada vez maior da indústria criativa. E atualmente o governo criou até uma Secretaria de Indústria Criativa, então já é um grande passo, formalmente reconhecendo isso e pensando políticas públicas para fortalecer esse serviço. E da parte das indústrias, cada vez mais se aproximar desses criativos e tentar trazer essa questão para o dia a dia da indústria, gerando valor, gerando produtos de melhor qualidade. Isso vai fortalecer tanto a indústria quanto os criativos, e essas duas coisas, no fundo, vão cada vez mais se tornar em uma só. Olhar
do empresário é um olhar voltado para números, é um olhar que sempre é voltado para os resultados. Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. É o desafio de trabalhar a cultura na linguagem empresarial. Eu acho que o Brasil está num momento especialmente bom, depois de quase 30 anos de stop and go, como gostam de falar os economistas, quer dizer, crescia um pouquinho, derrubava, crescia um pouquinho, derrubava, quase chegamos à hiperinflação, problemas imensos com a dívida externa. Finalmente, nós estamos numa rota de crescimento. A grande questão é um crescimento sustentável? Né? Eu estou completamente convencida de que ele será sustentável na medida que nós fizermos os investimentos exatamente nos setores de economia criativa, que são os setores que darão competitividade à nossa indústria. Hoje em dia, o que torna competitivo um país é a sua capacidade de inovar e de ser diferente, de ter produtos diferentes, né? É justamente essa singularidade, essa originalidade é que torna um país atrativo. Nós temos que enfrentar cada segmento criativo, na formulação de políticas, na observação sobre as necessidades de mudanças de legislação. Então, nós temos que trabalhar, não é, junto ao Congresso Nacional para pensarmos de que forma nós podemos também estimular esse profissional para que ele possa crescer e para que essa economia finalmente floresça no Brasil. Agora, se ela não florescer, nós temos um problema, porque se nós analisarmos o perfil do Brasil, nós somos um país, né, de uma imensa diversidade cultural. E isso é um ativo único no planeta. Nós temos que tornar esse insumo, né, um ativo positivo para a nossa economia, para a nossa distribuição de renda, para a nossa qualidade de vida.